capítulo 4, versículos do 8 ao 12. Quem achou, diga amém? Amém. Isso, vamos lá. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este homem está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Bom, cadê o negócio aqui? Só um minuto. Hoje vai ter audiovisual. Ao vivo é assim. Um segundo aí. Deu assim? Esse negócio está querendo me derrubar, né? Foi por aí ou foi por aí? Não foi. Bom, volta essa daí, bom. Deixa eu falar para vocês do texto e funcionar esse negócio, de funcionar tudo bem. Pedro está sendo interrogado pelo Sinédrio. Esse é o texto que nós vemos. Ele acabou de curar o homem pelo poder de Jesus Cristo na porta do templo. Isso está no início do capítulo 3. Esse homem tinha 40 anos aproximadamente. Desde pequeno era colocado na porta do templo para pedir esmolas. E naquele dia, naquela tarde, 3 horas da tarde, o Pedro e o João estão indo para lá, e aquele homem estende a mão, uma cena que todos nós conhecemos, e esperando receber uma esmola. E de repente o Pedro olhou para aquele homem, o homem olhou para Pedro e para o João, estendeu as mãos. O Pedro disse assim: olha para nós. O homem olhou, fixou os olhos dele, e de repente Pedro disse assim: eu não tenho prata e nem ouro, mas isso que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Imagina a cena, irmãos, o homem com as duas pernas atrofiadas, coxo, sentado ali. Ele se levanta. Foi cirurgia pós-operatória, fisioterapia, em 1 segundo. Ele entra saltando no templo. Não vai funcionar nada aqui hoje, né? Ele entra saltando no templo. Aí o que acontece? Ele é rodeado por pessoas, porque o coxo se juntou a eles. A Bíblia diz que o coxo se apegou a eles. Você vê isso no capítulo 3. E um monte de gente veio num pedacinho do templo chamado Alpendre de Salomão, e começaram a olhar para o Pedro e para o João. E o Pedro e o João falaram assim: o que vocês estão olhando para nós? Como se fôssemos, como se tivéssemos alguma virtude nossa ou santidade nossa, para que esse homem que estava deitado no coxo andasse. Olha, vou dizer para vocês: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que é o nosso Pai, ele enviou Jesus, e Jesus ressuscitou dos mortos, segundo somos testemunhas. Aquele mesmo Jesus que nossos líderes, nós mesmos o colocamos na cruz. É esse Jesus, e pelo nome e fé nesse Jesus é que esse homem está são desse jeito. E aí Pedro pega o gancho e começa a pregar para aquelas pessoas, e eram centenas de pessoas. Só que aí a liderança religiosa fica sabendo, chega até lá, e vão algumas pessoas chamadas de capitães do templo, que eram guardas autorizados por Roma, mas que trabalhavam no serviço religioso, a serviço dos sacerdotes judaicos. E eles prenderam Pedro e João. Já era final de tarde, já estava anoitecendo, e o Sinédrio não podia julgar ninguém à noite. Eles passaram a noite presos, e de manhã eles foram interrogados. E aí chegaram a perguntar: em nome de quem vocês fizeram isso? Vamos ver se
próximo agora. Em nome de quem vocês fizeram isso? Aí eles disseram. Pedro vai dizer a mesma coisa que o rapaz e o que ele disse lá no templo. Sabe Jesus, o Nazareno, aquele que vós crucificastes? É em nome dele, por causa dele. Nele é que foi que aconteceu tudo isso. E eu vou dizer mais: não há entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Nele está a salvação, em Jesus o Cristo. A cena continua. O início do capítulo 4 diz que a igreja, que já tinha 3.000 pessoas, ajuntou-se para 5.000 pessoas. Parece que não é o 5 mais 3, mas acumulou-se agora 5.000 pessoas na igreja ali em Jerusalém. E o texto vai discorrer. O pessoal diz assim para o Pedro e para o João: olha, nós não queremos mais que vocês falem em nome desse homem, e nem sobre a ressurreição dele, e nem esse lance de que os responsáveis pela morte deles foi a gente. Nós queremos que vocês se calem. Aí o Pedro olhou e falou assim para eles: olha, convém obedecer a homens, obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Ou seja, nós não vamos calar. Se quiser, mata, mas nós vamos continuar falando. Eles liberaram Pedro e João, eles encontraram com os irmãos começaram a conversar com eles, eles falaram, foram interrogados, foram ameaçados, e ali eles deram as mãos e oraram. E a Bíblia vai dizer que naquela oração, o lugar que eles estavam foi sacudido, moveu-se o lugar onde estavam, e eles foram cheios do Espírito Santo. E eles continuavam pregando o Evangelho, porque a oração deles era justamente essa: Senhor, o Senhor ouviu as ameaças deles, e o Senhor é quem tem nos levado a pregar o Evangelho, e o Senhor ouviu o que eles disseram para nós. Então, Senhor, nós só te pedimos o seguinte: dá-nos ousadia, virtude e poder para que a gente continue a pregar o Evangelho. Quando eles fazem esse pedido, o poder de Deus vem sobre eles, e eles são cheios do Espírito Santo ali. Eles estavam presos e interrogados porque eles eram entendidos como uma seita nociva a Israel e ao Deus de Israel, quando eles eram, na verdade, a verdadeira religião que devia ser seguida. Então eles estavam sendo interrogados e ameaçados porque eles eram uma ameaça à essência da religião judaica. E mal entendiam eles, mas o profeta Isaías já tinha dito que esse povo está cego para que a plenitude chegue aos gentios. Israel foi obscurecida para que não entendesse o Evangelho nem a vida do Cristo. Mas aquele povo não entendeu que eles estavam ali falando realmente daquilo que era verdadeiro. Então eu quero falar com vocês sobre isso hoje, sobre a verdadeira religião. E a proposta aqui, irmãos, não é criticar coisa alguma, nem falar mal de ninguém, nem enxovalhar ninguém, nem zombar da fé de quem quer que seja, mas é trazer aqui aquilo que o cristianismo nos traz como vida e como proposta de vida. Então, religião. O que é religião? O profeta da Atena, ele diz todo dia no programa dele, né? Não assisto todo dia, mas vocês que gostam desse negócio, ele diz que todo mundo tem que ter uma religião. Todo mundo tem que ter uma religião. Que o mundo está como está, violência, corrupção, e tudo isso está assim porque o pessoal não tem religião. Se todo mundo tiver uma religião, está tudo certo. Mas o mundo não tem religião. Aliás, o que não falta é religião, né? Então, o que é religião? Vamos usar uma definição segundo o dicionário: crença na existência de força ou de forças sobrenaturais, manifestação de tal crença pela doutrina ou ritual próprio. Uma definição bem catedrática do que é religião. Do latim religare, o ato de ligar novamente. Então o significado aí da palavra religião: religar ou ligar aquilo que estava desligado. Religião. Lactâncio, no século III, esse homem foi conselheiro de Constantino, um homem cristão. Ele afirma que o termo vem de religare, que é religar,
religião é um laço de piedade que serve para religar os seres humanos a Deus. Então a religião, na sua essência, em tese, seria religar o homem a Deus, trazer de volta o elo de ligação que foi quebrado quando o pecado entrou lá em Adão e Eva no Éden. Então a religião serviria, em tese, para religar o homem que foi desligado da presença de Deus. A religião, num conceito mais popular, que é o que a gente conhece, a prática da religião seria estar ligado a algum segmento, ou doutrina, ou prestação de culto, que envolva a espiritualidade, transcendência ou alguma espécie de divindade. Então, no popular, naquilo que a gente entende, religião é isso aí. É estar ligado a um segmento, uma doutrina, uma prestação de culto, que envolve espiritualidade, transcendência e divindade. Dentro desse conceito popular de religião, podemos considerar, então, ali, se religião está ligada a um segmento que tenha doutrina, que tenha culto, que tenha espiritualidade e alguma espécie de divindade, vamos lá. Dentro desse conceito, o islamismo, o judaísmo, o budismo, o espiritismo, o hinduísmo, o mormonismo, o catolicismo, enfim, toda a prática que envolve espiritualidade, transcendência ou culto a alguma divindade, inclusive o cristianismo. Então, partindo do conceito, do pressuposto que religião é algo que envolve doutrina, culto, espiritualidade, transcendência, ou seja, aquilo que transcende o natural, e também divindade, ou seja, seres superiores, tudo isso é religião nesse conceito. E dentro disso o cristianismo também é religião, se nós formos para esse conceito. A questão é: o que as religiões têm em comum? O que as religiões têm em comum? Você vai ver que é muita coisa. Por exemplo, ensinam princípios morais e bons costumes, todas elas, inclusive o cristianismo. Estimulam a prática de ações relacionadas à solidariedade e auxílio ao próximo, todas elas também têm as suas iniciativas de solidariedade, inclusive o cristianismo. Tratam com o místico e o transcendente, inclusive o cristianismo. Possuem rituais de iniciação e desenvolvimento. Então as religiões têm os seus rituais que iniciam os seus novos adeptos, assim também como é o nosso cristianismo. Possuem práticas de culto em grupo, assim como nós. Trabalham para atrair novos adeptos, todos eles também. Ensinam sobre a vida após a morte e fatores referentes ao destino eterno. Todas elas têm o seu conceito próprio do que acontece quando o fim dessa vida, de quando essa matéria se esvai. As religiões possuem fundadores, mártires ou precursores. Normalmente as religiões têm aqueles que a fundaram, os seus mártires e seus precursores, ou seja, quem começou esse negócio. Então, o cristianismo também engloba tudo isso aqui. Possui definições a respeito do bem e do mal. Dentro dessas definições, o cristianismo pode ser visto como uma religião? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então vocês entenderam. Dentro disso, podemos dizer que sim, pois o cristianismo reúne todos esses aspectos. Porque o cristianismo não pode ser comparado a nenhuma outra religião? Aí é a pergunta. Embora tenhamos muito em comum no aspecto religião com as outras religiões, por que é que o cristianismo não pode ser comparado ou equiparado com nenhuma outra religião? Quando olhamos os fundamentos, ou seja, de onde se extraíram as verdades centrais que alicerçam as religiões, o cristianismo é a única que extrai os seus alicerces somente da Bíblia Sagrada. Então, um dos principais diferenciais de que não se pode equiparar o cristianismo é que o cristianismo é extraído, as suas verdades, as suas colunas de sustentação, as suas estruturas doutrinárias e verdades práticas e espirituais, todas elas são extraídas da Bíblia Sagrada, de nenhum outro lugar mais, diferente de outras religiões.
começar por uma comparação entre a Bíblia e outros escritos, ou ensinamentos, ou revelações que fundamentam as religiões desde a sua origem, ou seja, como surgiram esses livros, até o conteúdo escrito, já podemos perceber o quanto as religiões estão equivocadas e longe de Deus. Ou seja, nós estamos buscando seguir algo extraído da Bíblia. As religiões estão caminhando segundo ensinamentos, ou visões, ou revelações, ou alguns escritos de alguém. Bom, alguém pode dizer assim: pastor, mas espera um pouco, a Bíblia também é um livro, e a Bíblia também foi escrita por homens. Sim, por 40, pelo menos, no espaço de quase 1.600 anos. Dentre eles, boiadeiros, fazendeiros, agricultores, médicos, profetas, reis e por aí vai. Em épocas e culturas diferentes, em pedra, em cerâmica, em papiro, em pergaminho, guardado em cavernas e tudo mais, e esse espaço todo de tempo fragmentado em porções aqui, em porções acolá, e de repente todos esses fragmentos e todas essas porções estão reunidas aqui em 66 livros, num único livro, cujo autor vai dizer para nós que a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa, aleluia, para que o homem de Deus seja perfeito e correto em toda boa obra. Pedro vai escrever também para nós que esta palavra, esta profecia não foi escrita por vontade de homem algum, mas homens inspirados pelo Espírito de Deus é que compuseram essas letras. Todo esse tempo se passou e a Escritura se preservou. Se nós formos ver arqueologicamente o século XX, os arqueólogos consideram a maior descoberta de todo o século XX. Não foi osso de dinossauro, não foi homem de Neandertal de 6 milhões, 6 bilhões de anos, não foi um jacaré que tinha a boca assim, que tinha os dentes assados, não foi nada disso, irmãos. A maior descoberta arqueológica do século XX chama-se Rolos do Mar Morto. Ouviu falar disso alguma vez em algum lugar, em algum noticiário? Rolos do Mar Morto, Bíblia Sagrada, que foram achadas no nosso século, no século XX. E quando foram conferir as letras e fazer as traduções, eles viram que batia com a Bíblia Sagrada e viram a veracidade dessa palavra, porque isso aqui é sustentado pelo próprio Deus. Um filósofo chamado Voltaire, por volta do século XVIII, muito conhecido na França, ele disse: daqui a 200 anos a Bíblia e todos os seus seguidores desaparecerão. Foi a declaração de Voltaire. Voltaire morreu, as suas ideias filosóficas ficaram para as cadeiras de História e Filosofia na França, e algum tempo depois a casa onde ele morou, hoje é lá na França, Museu da Bíblia. Então, não dá para comparar o cristianismo, haja visto já pela sua essência de onde se extrai a vida cristã. Quando comparamos os precursores e fundadores das religiões, o equívoco é ainda maior. Se compararmos os fundamentos como de onde se extraem as verdades, já é um equívoco muito grande, porque a Bíblia é incomparável. Se compararmos os fundadores e precursores, o equívoco é maior. O grande profeta do islamismo é Maomé. Será que dá para comparar Maomé com o Cristo? O grande precursor do budismo é o Buda. Será que dá para colocar Buda ao lado do Cristo? O fundador do espiritismo moderno e pós-moderno é Allan Kardec. Será que dá para colocar o Allan Kardec perto do Cristo? O fundador dos testemunhas de Jeová chama-se Charles Taze Russell. Será que dá para colocar Russell ao lado do Cristo? Uma das religiões que mais crescem no mundo, que é o mormonismo, o fundador é Joseph Smith. Será que dá para colocar Joseph Smith ao lado do Cristo? O homem que teve uma visão, dizendo que viu alguns livros e começou a compilar coisas e foi escrevendo umas loucuras. Será que dá para colocar essas pessoas ao lado do Cristo? Nenhum deles pode ser colocado ao lado do Cristo, por mais que tenha
Como comparar o Verbo que se fez carne com essas pessoas? Você já se perguntou alguma vez, eu já tive algumas, que dá umas crises na gente de vez em quando, não sei se já deu isso com você, de você falar assim: será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na igreja certa? Será que eu estou na religião certa? Onde é que eu estou colocando a minha vida, o barco da minha vida? Onde é que vai dar isso? Se você está colocando a tua vida, a tua confiança nessas verdades e no Cristo, pode ter certeza que vai findar uma eternidade de glória. Pode ter certeza. Prosseguindo, quando examinamos a Bíblia como regra de fé e de prática, podemos ver a enorme diferença que há entre o cristianismo e todas as demais religiões. Por exemplo, o cristianismo é monoteísta. Paulo vai escrever aos Efésios: monoteísta, porque há um só Senhor, um só Deus, uma só fé e um só batismo. O cristianismo não anexa nenhum outro Deus, nenhum outro tipo de ajuda, ou de objeto, ou de pessoa. O cristianismo é fundamentado e firmado numa única pessoa: Jesus Cristo de Nazaré. Ele é monoteísta, um único Deus. O cristianismo não tem outros mediadores. Então o catolicismo, por exemplo, tem o Papa como seu único mediador entre os homens. Inclusive ele tem uma das suas estolas papais que na barra da sua estola está escrito Vigarius Finis Dei, ou seja, o único mediador entre Deus e os homens. O cristianismo não diz que o Papa é o único mediador, vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. O cristianismo não ensina o homem a salvar-se, nem mostra um caminho para a salvação, mas mostra ao homem que ele precisa de um Salvador. Amém, irmãos? O cristianismo não vem com lições de como você vai chegar no céu, não vem com uma receita de bolo em como você vai ter uma vida que, a hora que você morrer, você vai para o paraíso. O cristianismo vai mostrar para nós que não valemos absolutamente nada e que estamos vendidos em ofensa e pecado e desesperadamente precisando de alguém que nos salve, de um Salvador. E é esse que veio, e é esse que desceu, que verteu o sangue para nos salvar: Jesus Cristo. Aleluia! O cristianismo vai além de ensinar bons valores e princípios morais. Ele transforma radicalmente os valores e o caráter das pessoas. Por isso que o cristianismo não pode ser colocado ou comparado a uma religião qualquer, porque as outras religiões funcionam como paliativos. As outras religiões mexem com alguns valores, ensinam alguns bons costumes, a fazer boas obras. O espiritismo é o campeão, pelo menos no nosso país de que se tem notícia, eles são os campeões das boas obras, mas eles fazem as boas obras não porque eles são bons, mas fazem para cumprir um karma, para que na eventual reencarnação eles não sofram tanto quanto têm sofrido agora. Então vamos ajudar essas pessoas, porque quando a gente encarnar de novo, a gente vai ter uma vida um pouco mais leve e menos penosa. Então eles não fazem porque amam, mas eles fazem as boas obras. O cristianismo vem para transformar radicalmente o nosso caráter e os nossos valores. Aí nós não fazemos as boas obras para ganhar absolutamente nada, nós fazemos as boas obras porque Deus já nos fez moradores do céu. Aleluia! Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A única religião que pode pegar o homem e virar do avesso e transformar ele em outra pessoa é o cristianismo. Aleluia! No cristianismo, o ritual de iniciação é o arrependimento. Antes do ritual do batismo vem o arrependimento. Todas as religiões têm um certo ritual para se começar, sim ou não? Todas elas têm os seus rituais de iniciação. A nossa, no cristianismo, alguém poderia dizer: a nossa é o batismo. Também, o batismo pode ser encarado como um ritual de iniciação, mas só vai passar pelas águas, ou só deveria passar pelas águas, aquele que se arrependeu. Amém.
Pedro, nesse versículo que eu apontei aí, de Atos 2, ele está terminando a primeira mensagem cristã, a primeira pregação cristã da igreja. E no final dessa pregação, as pessoas começam a perguntar a Pedro, que a Bíblia vai dizer para nós que eles compungiram no coração, ou seja, os caras estavam, o coração batendo a 1000 por hora, os olhos marejados de lágrima. Diziam: Pedro, o que a gente tem que fazer? Depois de ouvirem Pedro brilhantemente discorrer sobre o Cristo, lá desde Moisés, do Abraão, Pedro olha para ele e diz assim: cada um de vós se arrependa dos vossos pecados e sejam batizados em nome de Jesus, e vocês vão receber a promessa do Espírito, porque essa promessa diz respeito a vocês, aos filhos de vocês, aos que estão longe e a todos quantos o Senhor chamar. Então arrependam-se, porque esse é o ritual de iniciação. Alguém que não se arrependeu da vida antiga nunca vai viver o cristianismo, porque o ritual do cristianismo começa com arrependimento. Por isso que João Batista, que é o precursor dele, ele já tinha um apelido: vós que clamam no deserto, endireitai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E quando ele aparece pregando a sua mensagem, tinha uma única frase: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! No cristianismo as pessoas são atraídas pelo próprio Cristo. Por isso, para ingressar é necessário nascer de novo. Na conversa que Jesus tem com o fariseu na calada da noite, um homem envergonhado com medo de ser notado, de perder a sua cadeira entre os fariseus, entre os doutores da lei, ele vai procurar Jesus porque algo já estava mexendo com ele. Ele já havia sido atraído pelo Cristo, e ele vai procurar Jesus. No capítulo 3 de João vemos essa narrativa, e aí ele vai dizer: mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então perceba que quando você vê alguém chamando Jesus na Escritura de Senhor, é porque já começou a entender quem ele era. Quando chama Jesus de mestre, significa que estava colocando Jesus como um rabino, um rabi, como um doutor, como um conhecedor da Escritura. Então Nicodemos é atraído por Jesus, mas não sabia quem ele era direito ainda. Ele vai dizer assim: mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se o Senhor não for com ele. Aí Jesus olha para Nicodemos, nem fala de sinal, nem fala de coisa alguma, diz: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, porque senão você não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo? Como assim? Eu desse tamanho vou entrar na barriga da minha mãe de volta para depois nascer? Jesus fala: Nicodemos, pelo amor de Deus, você é um mestre da lei, larga a mão de ser cabeçudo. Eu estou dizendo nascer da água e do Espírito. É ter as vistas carnais abertas para enxergar valores que você nunca enxergou. Eu já disse para vocês várias vezes que quando me falavam de evangelho, pelo que eu via na vida da minha mãe e da minha avó, eu falava assim: esse negócio é bom pra caramba, isso aí é sério, mas quando eu tiver uns 60 anos eu vou. 50 e pouco talvez. Por quê? Porque é tão sério que se eu entrar nesse negócio a minha vida vai ficar meio chata, porque vai ter um monte de regrinha de pode, não pode e tal. Então eu preciso viver um pouco as coisas boas. Era porque eu tinha escamas nas minhas vistas. Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e vai dizer assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Aos 27 anos, Deus resolveu tirar essas escamas dos meus olhos. E eu comecei a ver valores que eu nunca tinha visto. Eu acho que, eu não sei quando foi. Você lembra quando foi na sua vida? Quantos anos você tinha? Eu conheci um moço que tocou numa banda conhecidíssima nos anos 90, uma banda chamada Kadoshi. Ele era tecladista da banda, e por influência de familiares a gente se tornou meio amigo. E num aniversário que a gente tinha, e uma pessoa em comum tal, a gente estava lá conversando, e já nos conhecemos há muito tempo. E há 3, 4 anos atrás a gente estava conversando naquele aniversário, ficamos às 4 horas dentro do buffet falando das coisas de Deus. E eu falei: caramba, o Samuel está tão diferente, mano. Falando de Bíblia, falando do cara só falava de futebol, só de coisas fúteis, sabe? Só de coisinha assim.
começando a falar de coisas com substância. Quando estava terminando o aniversário, ele disse com os olhos assim, quase que chorando, falando: olha, Jair, aos 33 anos eu me converti ao Senhor. Eu toquei numa banda, eu toquei até em cruzadas com o Tim Swaggart no Pacaembu. Sabe o que é isso? Eu toquei no Brasil, fora do Brasil, uma das maiores bandas evangélicas que já teve nos anos 90, conhecidíssima. Sou filho de pastor, mas eu não tinha nascido de novo. E naquele aniversário, alguns anos atrás, ele disse: fazem 2 anos já que eu nasci de novo. Hoje eu tenho pastor, hoje eu tenho igreja, hoje eu tenho Jesus, hoje eu tenho vida com Deus, hoje eu tenho valores, eu tenho princípios. Hoje eu ensino a palavra de Deus no ministério infantil da minha igreja, para as crianças. Porque é necessário nascer de novo. Você lembra quando aconteceu isso com você? Porque se não aconteceu, pode ser hoje. Você pode dizer: Senhor, eu estou na igreja, mas eu sei lá por que eu estou fazendo aqui. Eu não sei, eu já batizei, já tomei banho na piscina, no rio, sei lá na onde. Eu tomo até ceia, mas o ritual de iniciação é um arrependimento. E o arrependimento nos leva ao novo nascimento. Você pode clamar ao Senhor e dizer: Senhor, faça com que eu nasça de novo hoje. Tire essas escamas dos meus olhos. Eu quero viver a verdadeira religião. Eu não quero estar numa igreja evangélica frequentando anos a fio, sem conhecer o Cristo e a vida do Cristo, o poder do Cristo, a paz do Cristo, a alegria do Cristo, o caráter do Cristo. Amém. Aleluia! As religiões induzem as pessoas a adquirirem méritos para conseguir o favor de Deus ou a vida eterna. No cristianismo, Deus exclui toda a possibilidade de méritos através da sua graça. Aleluia! As outras religiões incitam as pessoas a adquirirem méritos. O Espiritismo fazem oferendas, obrigam as pessoas a dar o que não têm, para fazerem oferendas, para conseguirem o que precisam ou suprirem necessidades. Ou então o grande amor da sua vida. Já viu placa no poste dizendo: fazemos amarrações para o amor? Eu falei: gente do céu, eu acho que isso dá certo. E o pior é que essa maluquice aí de fazer as pessoas reunirem méritos entrou nas igrejas também evangélicas, de obrigar as pessoas a cumprirem dias. Nós vamos fazer aqui os 21 dias de sei lá o que, da porta aberta, e nós vamos fazer aqui porque as coisas vão abrir, e a gente vai fazer isso e Deus vai mover a mão. Pera um pouco. Então a gente vai fazer 21 dias de sei lá o que, com uma frase poderosa, e depois desses 21 dias Deus vai olhar e falar: puxa vida, o pessoal ficou 21 dias lá, não perderam muito. Bom, agora eles reuniram mérito, e agora que eles reuniram mérito, eu vou dar as coisas para eles que eles querem, porque afinal de contas é só isso que eles querem. Eu estava lendo em João capítulo 6, é interessante. Temos 2 passagens lá interessantíssimas. Uma delas é que eles estavam seguindo Jesus, e Jesus olhou para eles e falou assim: por que vocês estão me seguindo, hein? Aí o pessoal: não, é que a gente estava na casa do Senhor e tal. Não, se eles seguiram é porque vocês comeram para multiplicar. Eles querem multiplicar de novo. E eles disseram: nossos pais comeram maná no deserto, porque Moisés fez cair pão no céu. O que eles quiseram dizer com essa indireta? É que o Senhor multiplicou pão para 5.000, mais mulheres, crianças, 15.000. Só que Moisés multiplicou e fez cair do céu por 40 anos para 2 milhões de pessoas, hein? Você está muito fraquinho. Dá um negócio mais poderoso para nós, hein? Jesus falou: trabalhem não pela comida que perece, mas para aquela que permanece para a vida eterna. Então o pessoal vai reunir mérito nas religiões para que possam conseguir o favor divino, ou até mesmo a vida eterna. O islamismo diz que é alguém que se auto-sacrificar por causa do Islã, colocar na cintura um bloco de bombas aqui e explodir algum local e matar bastante gente. Quanto mais ele matar, maior será o galardão dele, e ele vai acordar no outro lado, num paraíso cheio de virgens. Isso pode ser verdade em comercial de cerveja, mas ensinam as pessoas a reunirem mérito
para conseguir o favor de Deus. Em Romanos capítulo 11, versículo 32 vai dizer: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós não precisamos reunir mérito, porque o nosso mérito foi na cruz. A nossa salvação foi conquistada na cruz. Você não precisa acrescentar nada para ser salvo, a não ser crer no sacrifício vicário de Cristo, que o sangue dele é suficiente para te perdoar e te lavar e te transformar. Isso te dá a entrada no céu. Essa é a base doutrinária de Lutero na reforma das suas 95 teses. A salvação é pela fé, por meio da graça. Aleluia! O cristianismo não aceita misturas. Isso não se trata de sectarismo. O que é sectarismo? É uma visão religiosa exclusivista, ou seja, só eu estou certo, só a minha igreja está certa, e intransigente. Não é uma questão de sectarismo, mas sim de fidelidade a Deus e a sua palavra. O cristianismo não aceita mistura. O cristianismo não se aceita que se anexe nada. Por isso, irmãos, que a gente não vai te dar nada para você levar embora, para dar sorte ou para abençoar a sua casa. Por isso que a gente não vai dizer para você que o tamanho da tua oferta é o tamanho da tua bênção. Por isso que a gente não vai dizer para você que se você vier aqui à frente e eu sou ungido de Deus, colocar a mão na sua cabeça, tudo vai dar certo. Por quê? Porque o cristianismo não aceita mistura. Ele é puro. Ele tem essência. Ele não se macula. Amém, irmãos? Então nós vamos ler lá em Romanos capítulo 16, versículo 16, capítulo 16, versículo 17 em diante. Diz: rogo aos irmãos que noteis os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Se nós formos olhar também em Gálatas capítulo 6, Gálatas 1, desculpe, versículo 6, obrigado pelo auxílio, obrigado pelo Antônio. Diz assim: 1,6 de Gálatas: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que vos tenho pregado, seja considerado maldito. E quando a gente vai ler em Efésios 4, 14 e 15, Paulo vai dizer que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo Jesus. Amém. Desculpa, irmão, desculpa, não fica chateado comigo, mas cada vez que alguém diz assim: ai, pastor, eu estava assistindo o seu programa do chapelão lá, não é possível, eu estou falando das paredes. O pessoal está de brincadeira, gente. O pessoal está de brincadeira. Chapelão. Fala assim: não, me engana, pode me enganar, porque eu sou trouxa, me engana, eu gosto de ser trouxa. Oséias vai dizer para nós, versículo 4, capítulo 4, versículo 6: o meu povo pereceu, foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Gente, nós estamos acreditando em coisas, em situações, em gente que diz que está vendo coisa aqui, que está vendo coisa lá, que está fazendo coisa não sei o quê. A gente está parecendo criança que acredita em tudo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em
O cristianismo não negocia valores e princípios morais como sinceridade, integridade, honestidade e fidelidade conjugal. Eu posso entrar hoje num lugar e receber uma carta psicografada do meu parente que morreu e conversar com meu parente que morreu. E olha, legal, você conhece, teu parente falou com você, ele morreu faz 2 anos, e eu saio dali, vou me encontrar com a minha amante. Nem o espírito que falou comigo vai achar ruim, nem o médico que leu lá a minha sorte vai achar ruim, ninguém vai achar ruim. Mas o cristianismo não admite pecado. O cristianismo não se macula, não negocia princípios morais. Eu posso batizar o meu filho lá e jogar água para o bebezinho lá, depois fazer uma churrascada, encher a cara e sair ficar balançando as pernas. Ninguém vai achar ruim comigo, mas o cristianismo não tem mistura. Não dá para fazer isso. Amém, irmãos? Amém. Não dá. Eu posso frequentar um local da minha religião e dali sair e ir para as baladas e curtir as baladas e tudo mais. Ninguém vai achar ruim com isso, mas no cristianismo não dá. Porque o cristianismo não negocia valores. Amém, irmãos? Eu posso ter a minha religião e casar uma vez, casar 2, não deu certo, eu caso de novo. Eu posso ter a minha religião, no cristianismo não dá. Não dá. Eu posso ter a minha religião e namorar com a minha namorada do jeito que eu quiser, viajar com ela, a gente sair e tal, dormir junto, beleza, tal. E ter a minha religião, no cristianismo não dá, porque não negocia. Esses homens. O cristianismo não negocia. Primeira carta de Pedro. O texto vai dizer para nós. Versículo 13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Olha o cristianismo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências. Concupiscências são desejos carnais que estão dentro de nós. São as coisas que nos levavam e a gente não tinha poder sobre elas antigamente. Então, não vos conformando com as concupiscências que antes havia no tempo da vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então eu posso ter a minha religiãozinha e falar mal dos outros, mas no cristianismo não dá. Eu posso ter a minha religiãozinha e contar uma mentirinha aqui e outra ali, porque uma mentirinha todo mundo conta, mas no cristianismo não dá. Eu posso ter a minha religiãozinha aqui e acolá e subornar um guarda para ele me dar uma multa de 500 pau, mas no cristianismo não dá. Eu posso ter a minha religião e, como ninguém passa no exame de motorista, eu vou lá e compro a carteira, mas no cristianismo não dá. Eu posso ter a minha religião e manipular a minha declaração de imposto de renda, mas no cristianismo não dá, irmão. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O cristianismo não mistura. A religião mistura, o cristianismo não. Por isso que quando o líder cristão protagoniza um escândalo, todo mundo diz: nossa, você viu? Pastor evangélico, médico evangélico, dentista evangélico. Se fosse de qualquer outra religião, eu ia falar assim: o dentista tal, abusou da moça na cadeira tal. Se é evangélico, dentista, ele é assim, não é? Se é o médico tal, o ginecologista abusou, sei lá. Se ele for evangélico, médico, ginecologista, evangélico tal. Por que isso? Porque o cristianismo não negocia, irmãos. Não negocia. Cuidado com a religiosidade. Olha o texto na linguagem NVI. Como é que vocês não entendem a palavra de Jesus? Que não era do pão que eu estava falando com vocês, mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles então entenderam que Jesus não lhes falava que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino, com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Irmãos, a gente tem batido numa tecla. A nossa vida tem que ser regida pela palavra de Deus, não pelo que eu acho, não pelo que o outro acha, não porque a irmã fulana que me evangelizou, ela me disse há 20 anos atrás, a irmã fulana, o irmão fulano eram homens de Deus, nosso bispo Espinosa, um grande homem de Deus,
E às vezes estamos seguindo o que o outro disse há 20 anos atrás, e a palavra vem e eu continuo com a palavra do que alguém disse. Você vai entrar pelo caminho da religiosidade. Esse caminho é terrível, porque gera fariseus e não cristãos, gera saduceus e não cristãos. Saduceus era uma leva de pessoas que acreditavam em Deus, mas não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam em anjos, nem demônio, nem de vida, nem de sobrenatural. A religiosidade leva pessoas a desacreditarem, leva pessoas a se desesperarem quando o parente morre ou quando ele está perto da morte. Por quê? Porque eles não têm esperança. O saduceísmo, essa religião que não acredita na volta de lá, na vida após a morte, é uma religião terrível que vai nos cegar a esperança. Era algo proveniente do primeiro século que às vezes toma conta das pessoas que são religiosas, que vão escutando isso e perdem a sua esperança. Nossa proposta não é fazer apologia e nem defesa das denominações evangélicas e nem da nossa. Eu já tenho comentado com os irmãos que eu tenho de várias igrejas nossas e às vezes eu falo, de Deus do céu. Então, alguém conversa comigo na rua, a última coisa que eu vou dizer é o nome da minha igreja, porque eu não sou divulgador de placa de igreja, eu sou um pregador do Evangelho de Jesus. Os fariseus da época, eles faziam algo chamado proselitismo. Sabe o que é isso? É encher a cabeça da pessoa dos seus valores para que ela fique igual a você e seja no mesmo lugar que você. Então os fariseus faziam isso. Jesus falou assim: fariseus hipócritas, vocês percorrem o céu, a terra, o mar, para fazer um prosélito. E quando vocês fazem um prosélito, vocês tornam eles filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês. Eu não faço proselitismo. Minha missão é gerar cristãos, gente que serve Jesus, gente que ama Jesus, gente que vive para Jesus, gente que tem a liberdade de Cristo, gente que vive a paz que vem do Cristo, a alegria do Espírito Santo. Essa é a minha missão, é esse que eu sei, essa é a minha vida, é gerar cristãos, não prosélitos. Às vezes tem irmãs que vêm falando para mim: pastor, olha meu marido para ele vir para a igreja, e eu fico pensando para ser igual a senhora. Melhor deixar ele lá no Faustão. Que na verdade ela não quer que o cara venha para Jesus, ela quer que ele venha para a igreja para sentar do lado dela igual as outras irmãs. Só que se ela vivesse o cristianismo dentro de casa, talvez o processo adiantasse na conversão do homem lá. Só que uma baita crente, meia boca, ruim, faladeira, mentirosa, fofoqueira, aí olha para o meu marido para a igreja, para ficar igual a senhora, deixa ele ver o Faustão lá. Põe no R.R. Soares, quem sabe? Se a gente vivesse o cristianismo, pode ser que os olhos do outro se abram, pode ser que alguma coisa do Cristo seja vista, e pode ser que o Espírito Santo use isso para que a pessoa se converta. Mas o que a gente quer fazer é proselitismo, é trazer as pessoas para endossar o nosso coral, o nosso grupo de música, o nosso departamento. E Deus não morreu na cruz para endossar departamento e nem bando de igreja. Ele morreu para gerar verdadeiros moradores do céu. Até porque nós vamos encontrar um enorme grupo de pessoas cheias de religiosidade frequentando igreja, mas que não vivem um relacionamento verdadeiro com o Cristo. Sim ou não, gente? Sim ou não? É verdade, tem que se render a isso, poxa. Sem dúvida alguma encontramos muitas pessoas professando a fé cristã, mas são como árvores infrutíferas, e às vezes pior, muitas são como árvores que produzem frutos ruins. Jesus diz: olha, se você quiser conhecer uma árvore, olha para o fruto que ela produz, porque uma árvore boa não produz fruto mau, e uma árvore má não produz bons frutos. Então, pelo fruto, conhecereis uma árvore. A verdadeira religião, o cristianismo, não cessa de causar mudanças e transformações em nós. Por isso que ele é diferenciado. Por isso o cristianismo não pode ser comparado a religião nenhuma. Quando o processo de santificação, crescimento espiritual, amadurecimento não acontece, ou então paralisa, a verdadeira religião se torna religiosidade. Então olhemos no espelho e ao contemplar a nossa imagem, quem é que eu sou, quem é que eu tenho sido, quem é que eu era há 1 mês, há 2 meses, há 1 ano, há 2 anos, quem é que eu sou hoje, com sinceridade sobre o espelho. Se não houve transformação, se não houve crescimento, se não
Amém. Porque o cristianismo não deixa ninguém como está. O cristianismo recebe a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o reino de Deus é como uma grande mãe que vai adotando filhos. Só que esses filhos vêm do jeito que estão, imundos, apodrecidos, sujos, contaminados, corrompidos. E a partir daí aparece o Espírito Santo de Deus, o lavar da palavra, e as transformações e as mudanças vão acontecendo, e isso não para mais, é até o fim da nossa vida. Filipenses 1:6 vai dizer que aquele que em vós começou uma boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo. O cristianismo não pode ser comparado a uma religião, porque Provérbios 4:18 diz que o caminho do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e 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 mais até ser dia perfeito. O cristianismo não pode ser comparado, porque Paulo faz uma analogia com Moisés, um comparativo com Moisés e o Cristo em 2 Coríntios 3, e ele vai terminar esse capítulo dizendo: olha, a glória que Moisés vivia no monte era desvanecente, ele subia e descia com um brilho intenso, só que ele convivia com o pessoal, e aquele brilho do seu rosto ia diminuindo, 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 porque era desvanecente. E aí ele punha um véu, que era para o pessoal não ver que o brilho tinha ido embora. Olha a tática do Moisés. Mas nós, disse Paulo, com o rosto descoberto, sem véu, refletimos como um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Isso é cristianismo. Imagina um espelho. O espelho só tem função se ele refletir nele. Ele tem que estar limpo, ele tem que estar transparente, ele tem que estar limpinho, ele tem que estar com a sua imagem totalmente desembaçada para refletir. A função dele é refletir. Paulo diz: nós somos como um espelho que reflete a glória do Senhor, e por isso somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Isso é o cristianismo. É isso que a gente quer viver, irmãos. O cristianismo produz um nível de paz interior, satisfação e contentamento, mesmo em meio a dificuldades e necessidades. As religiões, elas podem trazer um paliativo, as religiões, elas podem trazer algum tipo de ajuda, de autoajuda, mas o cristianismo produz dentro das pessoas algumas coisas que são soberanas. O salmista vai dizer no Salmo 4, versículo 7, algo interessantíssimo. Ele vai dizer: Senhor, tu puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicavam o trigo e o vinho. Qual é a tendência natural das pessoas? É sorrirem mais quando tem saúde, quando tem dinheiro no bolso, quando tem comida na mesa. A gente fica feliz. Como é que está? Tudo bem, irmão? Tudo jóia, pastor. Comeu até não aguentar mais, tomou Coca-Cola, saiu rotando o hino do Corinthians, com o roto de Coca-Cola. Está tudo bem, pastor, está tudo jóia. Agora, quando as coisas vão mal, que é o que o salmista vai dizer: tu puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que as coisas estavam difíceis. Olha que coisa. Pastor, isso aí deve ser uma bobeira que deixaram escrever na Bíblia. Não é. Não é não. Não é não. Tem gente vivendo isso. E Deus quer que a gente viva isso. Deus quer que você viva isso. Aliás, as dificuldades, os apertos que às vezes a gente passa, é para a gente aprender a viver isso. Amém? É para a gente aprender a viver isso. Paulo vai dizer, Paulo foi brilhante, né? Vamos conversar com ele no céu um dia. Paulo, eu acho que você tinha parafusamento, certo? Ele vai dizer: irmãos, eu não digo isso como por tristeza ou necessidade, porque eu já aprendi a contentar com o que tenho. Porque eu sei viver na escassez e eu sei viver na abundância. Eu já aprendi a ter tudo, eu já aprendi a não ter nada. Eu já aprendi a viver na fartura e aprendi a viver na necessidade. Por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Então o cristianismo é isso que vem trazer essa paz, uma satisfação interior, um contentamento. João 14, 27, o Cristo vai dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã: não se turbe o vosso coração, eu deixo-vos a minha paz, é a minha paz vos dou, e eu não dou a vocês como o mundo dá. Por isso não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O cristianismo traz essa paz que excede a todo entendimento, mesmo quando o motivo é para guerra. O cristianismo produz uma enorme esperança no amanhã. Lembra desse cântico? Da linda pátria estou, não cansado estou, eu tenho de Jesus O cristianismo nos traz uma esperança do amanhã, uma esperança no amanhã. Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 8, versículo 18: porque as aflições desse tempo presente, elas não são para se comparar com a glória que em nós deve ser revelada. Essa é a esperança que o cristianismo coloca em nós. Por isso não dá para comparar. Por isso, se bater no teu coração assim: puxa vida, será que eu estou no lugar certo? As coisas estão dando errado, será que eu estou na igreja certa? Não se desespere, não. Você está ouvindo a verdade de Deus, a palavra de Deus. Você está no caminho certo, porque no final desse trilho, no final dessa linha, quando findar essa vida, você vai se deparar com o Cristo na glória. O cristianismo é verdadeiro. Por isso, conheça o Cristo. Um bancário não é treinado para conhecer dinheiro falso. Pelo menos alguns que eu conheci, a Nathalie, que congregou com a gente, que está em Campinas, sobrinha do Antônio. Eu perguntei a ela uma vez: Nathalie, como é que vocês fazem para pegar dinheiro falso? Ela disse assim: pastor, não tem treinamento para isso não. Mas tanto a gente mexer com o verdadeiro, quando a gente pega no maço, muito cheio de notas, mas uma é falsa, a gente pega na hora. Porque a gente conhece o que é verdadeiro. Isso é o cristianismo. Por isso que João capítulo 5, versículo 20 vai dizer para nós: filhinhos, agora Deus nos deu entendimento para saber o que é verdadeiro. E naquilo que é verdadeiro, nós estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o profeta Oséias, lá no Antigo Testamento, ele vai dizer para todos nós: então, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda até nós é certa como amanhecer,